E boa noite a todos. A Luana é uma amiga muito querida, muito estudiosa da doutrina espírita. Hoje ela assumiu a coordenação do grupo mediúnico que eu participava lá no Brasil, no Célia Xavier, no em Belo Horizonte. E agora ela está com esse desafio aí, continua assumir o lugar do Dilson, que era o nosso coordenador lá, do grupo mediúnico, e agora está assumindo muito bem os estudos, né? Nesse desafio para todos nós que tem sido, né? Estudar assim e continuar servindo a Jesus. Fico muito feliz, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, fico muito, muito feliz, muito alegre da Luana estar aqui com a gente hoje. E é com o coração cheio de alegria e de paz, e com muito amor, que nós elevamos nossos pensamentos até o Criador e rogamos a Jesus, amado Jesus, vinde ter conosco, ó Mestre, para que possamos nessa noite compreender um pouco mais da sua mensagem. Rogamos a vós, que é o nosso irmão maior, tão amado, vós, Jesus, que está sentado à direita do Pai, rogamos a vós, interceda por nós, usando nas alturas. Vinde a nós, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Dando continuidade aí, né? As palavras da Lidiane. É com muita alegria também que eu estou aqui, agradecida mesmo pela oportunidade, pelo convite, pelo voto de fé dessa amiga aí em mim, né? Porque ao longo desse tempo que ela está aí com vocês, né? A gente de alguma forma sempre se manteve conectado, né? Tentando trabalhar e dar continuidade à proposta desse momento, nessa pandemia em que a gente não pode se encontrar pessoalmente, a gente não pode se reunir, nessas conexões que agora está atravessando os continentes, né, e chegando tão longe. Então, são novas vivências que essa pandemia nos trouxe e que a gente, se a gente parar para pensar, a gente percebe que, ao invés de distanciar a gente em várias situações, nos aproximou de outras formas, né? E eu comecei a falar da distância física, né? Que é uma necessidade muito nossa, a gente está muito acostumado com esse convívio, e mais do que nunca a gente está experimentando o quanto o nosso pensamento é criador e o quanto que as nossas emoções vão nos guiando de encontro com aquilo que a gente vai moldando, né? Muitas pessoas do nosso convívio, nesse um pouco mais de um ano, não sabem ainda se colocarem diante do convite de estar consigo mesmo, né? De ilha, de estar longe das pessoas, do trabalho, criando uma nova rotina. E eu vejo que a gente está também num momento de muitas dificuldades de entender como que a gente vai tratar essas situações.
muita gente entrando num clima de muita tristeza, muita angústia, muito sofrimento, até por estarmos mergulhados, né, nessa situação nova. E aí, de uns tempos para cá, por muito conversar com os colegas, e eu acredito que sejam vivências do nosso cotidiano também, as pessoas vêm se perguntando, né? Cadê aquela minha felicidade que eu tinha há um tempo atrás? Eu quero aquela minha vidinha que eu tinha, que eu reclamava tanto de volta, eu quero os meus acessos, eu quero aquele trânsito que não me deixava ir para um lugar nenhum, e isso tudo vai nos fazendo falta. E nessas últimas reuniões que a gente tem tido com o grupo, né? Vira e mexe, a gente pergunta: como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como é que vocês estão nesse momento aí? Porque a gente procura o tempo inteiro ficar se reavaliando como que a gente está tratando essa vivência. E aí eu percebo que as pessoas vão fazendo uma lista de coisas que eu não sei se são bem as coisas que a gente deveria estar focado. E eu vejo que aí o foco de tudo que a gente vem aprendendo, de tudo que a gente está sendo convidado nesses últimos tempos, se desvia, né? A filosofia e os grandes pensadores assim, atuais nos convida para um novo olhar de mundo, onde a gente sai de um mundo sólido, né? Onde as coisas eram pré-determinadas, estruturas familiares, as estruturas profissionais, as profissões, o que é, qual a estrutura que as pessoas devem conviver, né? A gente está hoje saindo dessa estrutura machista, preconceituosa, para um convite novo de um mundo que eles estão chamando de líquido, né? É um mundo sem muita forma, sem muitos limites definidos, que nos traz a chance de abraçarmos coisas novas que para a gente ainda está aprendendo a conviver. O que é o racismo, o que é a homofobia, o que são essas novas estruturas familiares, onde tem duas mães, dois pais, uma mãe, um pai, os tipos de gênero, né? Sem a gente trabalhar muito com os preconceitos. E nessa confusão toda, a gente fica perguntando: cadê a minha felicidade daquela estrutura que eu conseguia? Estar mais confortável com as coisas que eu vivia, né? Com as coisas que eu aprendi, com as coisas que eu chegava no meu trabalho e estava tudo já dentro de uma estrutura que para mim já era familiar, né? E eu vejo as pessoas fazendo listas assim: olha, eu estou bem sim, meus filhos estão bem, comprei um apartamento novo, consegui trocar meu carro, né? Fui promovido. As coisas que a gente vai criando como referência de felicidade vira um termômetro de aquisições pessoais e materiais que muitas vezes fogem, né? Felicidade em si, ela não é definida, né? É um conceito muito intangível. Ela é uma situação denegada, ela é densa, ampla. A gente não toca muito nessa questão porque ela é extremamente pessoal, né? Muito íntimo, não tem muita medida para a gente. E eu fico pensando que para onde é que a gente está dirigindo as forças do nosso pensamento? Será que a gente está levando essa condução para os caminhos e para os destinos que a gente realmente deveria? Se a gente está mantendo o foco no aprendizado que a gente está tendo aqui, por exemplo, semanalmente, né?
Será que é isso que a gente está fazendo correto e que está nos mantendo felizes? E eu fui buscar, assim, várias referências de estudos em que as pessoas têm o parâmetro da depressão muito no suicídio, né? E em estudos, se a gente for considerar aí 100 mil habitantes, né? A gente vê que existem países onde o nível de suicídio é menor e entende-se que essas pessoas são mais felizes que as outras. E nesses estudos a gente percebe, assim, quando a gente fala do suicídio, a gente está tratando de uma recusa absoluta da vida, né? Uma falência absoluta da esperança que nos movimenta, que nos mantém funcionando diante das adversidades. E a gente vai perceber que aqui no Brasil, que países como o Tahiti, onde os recursos materiais e dessas questões que a gente geralmente trata como resultados ou necessidades para uma felicidade, são países que possuem poucos recursos, passam por dificuldades maiores que o país que apresenta o maior índice de suicídio ou de infelicidade, vamos dizer assim, que é o Japão, que não tem nenhum tipo de problema material, não tem nenhum tipo de adversidade étnica, né? Onde tudo teoricamente funciona muito bem, esse índice chega a 50%, enquanto aqui no Brasil a gente lida com 6%, no Haiti a gente lida com um percentual de 0%. E a gente vai lá para o país mais feliz do mundo, que é o Butão, né? E a gente vê que lá eles pregam uma situação onde a gente tem o apego na felicidade. Todo o apego na felicidade nos traz a infelicidade, porque a nossa busca muitas vezes é equivocada. A gente precisa nos perguntar o tempo inteiro quem que nós seríamos se nós tivéssemos a condição de escolher tudo que a gente pudesse escolher. Se a gente tivesse o dinheiro que pudesse comprar tudo aquilo que a gente pudesse pagar e que nos trouxesse a felicidade. E se Deus hoje chegasse aqui e nos desse a condição de realizar todos os nossos desejos, a gente estaria realmente feliz com essas realizações? Será que se a gente tivesse tudo o que a gente está desejando nesse momento, seria a melhor medida para a gente? A gente sempre satisfazer o ego seria a melhor solução para a gente encontrar esse caminho da felicidade, né? Quantas vezes a gente dá graças a Deus no dia seguinte para uma coisa que a gente queria muito que deu errado, né? Falou, nossa, ainda bem que ontem eu não pude chegar lá, porque hoje eu percebo que se eu tivesse ido, não ia ser a melhor situação. A gente percebe que a vida vai nos estreitando um pouquinho desse livre-arbítrio quando a gente conduz ainda mal, né? Essa nossa liberdade de escolha e a gente vai se equivocando nas nossas vontades, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A cada conquista que a gente faz, a gente deseja uma pouquinho maior. Se a gente conseguiu um emprego com um salário X, que eu tanto almejei por tantos anos, na hora que a gente chega naquele patamar, a gente começa a trabalhar para atingir um nível maior. Para os budistas, nós não somos felizes porque nós
desejamos incessantemente o tempo inteiro. Então, a ideia é a gente entender que existe uma impermanência, uma instabilidade, uma coisa na qual a gente não pode, onde o nosso livre-arbítrio tromba e a gente não pode escolher, que é essa impermanência que o universo traz, que é a condução da lei divina da vida de todos nós, né? Existe uma lei de amor perfeita, infalível, que nos conduz para a melhor escolha para a nossa evolução. A ideia da gente ter a liberdade é porque Deus vai nos permitindo aos poucos os acessos que vão nos educar. E se a gente parar para perceber, a gente tem aprendido mais nos nossos equívocos, nas nossas dificuldades, do que nas coisas que a gente conquista com facilidade. As coisas que realmente transformam a nossa alma são aquelas que doem mais, dão mais trabalho, fazem com que a gente esteja nelas e vá amadurecendo aos poucos. Olha o quanto cada um de nós já traçou num caminho dentro do estudo espírita. E cada dia que a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai vendo que a gente precisa investir muito, muito no entendimento, né? Dessa virtude que é do equilíbrio, dessa impermanência que é necessária nas nossas vidas e que nos desconcerta e que nos contraria muitas vezes, na intenção de nos educar. É essa a pedagogia de Deus. Somos criaturas que não entendem ainda que tudo passa, que nada nos pertence, que tudo é etéreo, que a gente precisa trabalhar cada vez mais o desapego, porque a gente precisa estar na vida entendendo que as coisas e que as situações cumprem o seu papel. A gente tem que trabalhar o desapego no sentido de que a gente mora numa casa hoje e que daqui a um tempo essa casa pode ser outra. Que a gente precisa estar livre e liberto dela, cuidando dela o tempo que a gente precisa, para estar numa condição melhor e deixar essa condição para quem vem vir morar aqui e a gente poder ser uma pessoa, uma criatura melhor para morar na casa nova. Hoje nós estamos aqui reunidos nesse grupo. Amanhã estaremos em outros lugares, com outros convites, sabendo que essa impermanência, essas mudanças da vida é que nos faz realmente transformar, né? Lá na cultura budista, o pessoal tem uma prática, né, de escrever com água no chão, no sol. Vocês já viram essa situação em alguma vez? Eles vão escrevendo, pega um pincel, molha na água e escreve no sol, para lembrar que nós estamos frágeis dessa maneira, de que as coisas não são permanentes, que no minuto seguinte as coisas podem mudar, nos convidando a um passo novo, a um olhar novo, né? E a gente tem muita dificuldade de entender esses processos, porque a gente está sob o controle e a ilusão do eu, que não nos impede de ser feliz. A gente está o tempo inteiro preocupado com nós mesmos. E aí eu fui tentando buscar o que seria isso para trazer de uma forma bem
prática do nosso dia a dia para a gente entender o quanto a gente ainda não aprendeu o que é o eu, onde que a gente tromba em nós mesmos. E por incrível que pareça, eu trombei num exemplo muito simples e singelo, que é a mãe preocupada com o filho que saiu adolescente pela primeira vez na festinha e vai voltar de madrugada para casa. E ela passa aquelas horas da madrugada acordada ali, esperando o filho voltar. E quando o filho volta, a preocupação some, aquele estado de nervosismo, aquela aflição do filho estar bem some. Na maioria das vezes, o filho chega, a mãe detecta que a criatura está bem, que voltou viva, inteira. Mas aquela aflição ainda permanece. Porque se realmente o foco daquela preocupação fosse o filho, na hora que ele entrasse dentro de casa, pronto, ela poderia dormir em paz. Mas ainda assim, ela fala, mas você não vê que eu fiquei acordada aqui até agora? Você não vê que eu fiquei preocupada com você até agora? Eu não pude pregar o olho, criatura, porque você não me deixa em paz, você não me deu a tranquilidade que eu preciso. Então tá aí a mãe aprendendo a amar o filho, mas apegada, primeiro no sentimento dela, depois no sentimento do que ela gostaria que fosse, né? A gente vê a guerra dos eus no nosso dia a dia, quando a gente vira para alguém, quando chega em casa e fala assim, ó, nossa senhora, hoje eu trabalhei demais, estou cansado pra caramba. Qual a primeira coisa que a gente escuta do outro? Eu também. Nós somos seduzidos por nós mesmos o tempo inteiro e a gente nem percebe como que essa situação nos impede de sermos felizes. Começa a chover, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa senhora, só porque eu não trouxe o meu guarda-chuva, hoje choveu. O trânsito para e você pensa, é só porque eu tinha uma reunião importante, eu tinha um horário, o trânsito não anda, né? Fez frio justamente no dia em que eu não tenho uma blusa. Então a gente condiciona tudo a nós, sem entender que o universo está funcionando, o dia está amanhecendo, está chovendo para todo mundo, né? E a gente, infelizmente, vive sobre essa situação que sempre vai controlar uma ilusão do ego. Essa civilização que eu falei ali atrás, líquida, é uma civilização do eu. É uma civilização do interesse pessoal. Hoje estamos conectados de diversas formas. Tudo está em plataformas virtuais. Nossas redes sociais estão focadas no Instagram, não é? Todo mundo postando os retalhos da vida boa que tem, vai recortando os melhores momentos e postando as fotos para os amigos, porque a gente quer mostrar a melhor versão de nós mesmos para quem está nos assistindo. A nossa preocupação conosco mesmo é muito grande aos nossos olhos e na imagem e na impressão que a gente vai deixar registrado no outro. Existe um convite que é um dos os mais bobos. E eu te confesso que acho que eu
o maior que eu já recebi na minha vida e o mais difícil. Acho que a gente vai entendendo a simplicidade na vida, nas dificuldades que a gente tem para realizar o que é simples, né? Como que a gente faz para conseguir se enxergar e tirar esse vício da ilusão do eu? Como que a gente dá esse passo para a gente conseguir enxergar a vida da gente como realmente ela é? Enxergar o mundo como realmente ele é? Enxergar a nossa vontade de conexão com o divino, com as coisas que a gente escolheu depositar a nossa fé sem o véu do nosso ego. O caminho, todos nós já ouviu de alguma forma, e que tem todo mundo buscado ainda de forma muito rasa, porque se pede muito trabalho para uma coisa tão pequena, se chama reforma íntima. E a reforma íntima só é possível a partir do momento que a gente consegue aceitar aquela máxima do conhece-te a ti mesmo. O caminho mais acertado para a gente conseguir acessar quem nós somos é voltar lá nas antiguidades, onde Sócrates entendeu que quanto mais fundo ele ia, mais ele ia entendendo a ignorância que ele tinha de se reconhecer, de saber que ele sabia tudo. Foi um dos primeiros filósofos pensadores. Remetido o nosso livro dos Espíritos ali na nossa questão 919, conhece-se a ti mesmo. Não existe outro caminho para a gente entender e alcançar a nossa real felicidade, que é aceitar esse convite de muito trabalho, que é a gente ficar com a gente mesmo. Olha a dificuldade que a gente está de estar conosco mesmo nesse momento. Deixou a gente com a gente mesmo, a pandemia nos guardou em casa conosco, muitos de nós com familiares, nos tirou do convívio social, nos tirou do convívio profissional, muitos de nós estamos com acesso remoto e nos entregaram a nós mesmos. Nós estamos dando conta disso com tranquilidade? Será? Será que a gente conviver efetivamente com as nossas dificuldades e dificuldades do outro está fácil para a gente? A gente entende muitas vezes a dificuldade, as diferenças, como coisas negativas, situações negativas. Por quê? Lá no livro Fonte Viva, Emmanuel nos traz um capítulo todinho falando disso. Chama A Cortina do Eu. Lá ele fala assim, que o nosso eu é uma cortina que impede a nossa visão da vida. É uma cortina lamentável, cegueira diante da vida. A gente sempre olha para as pessoas procurando a nós mesmos. Uai, Luana, mas que coisa esquisita é essa? Como que eu olho para o outro e estou procurando eu mesmo? Pelas afinidades. Olha dentro da sua casa, com quem você se relaciona melhor? Com aqueles que
têm pensamentos que se afinizam aos seus. No seu trabalho, com quem você se relaciona melhor? Com as pessoas que se afinizam com as suas ideias, que acabam concordando com aquele caminho que você está tomando, que compartilha com seus desejos, com suas crenças. Essas são as pessoas afins. E a grande verdade do trabalho, meus amigos, que os nossos remédios estão nas criaturas que não são muito diferentes. É aquele que nos tira do lugar. É aquele que a gente fala A, ele fala B. É aquele que a gente fala, vamos para a direita, e ele fala, não, senhora, vamos para a esquerda. É aquele que você fala baixo, ele fala alto. São essas criaturas que nos convidam para a grande transformação que a gente precisa. É aquele chefe chato, incompreensivo, que pensa diferente da gente. É aquele outro que a gente está com um projeto prontinho ali para apresentar, ele chega colocando N observações naquilo. E na maioria das vezes, como a gente não pode ser contrariado, a gente recebe bem essas pessoas nas nossas vidas, a gente tem ouvidos para ouvir e ponderar essas diferenças, ou a gente coloca o nosso juiz para atuar na hora do julgamento e falar, não, o dono da verdade sou eu. Quem pensa certo sou eu. O caminho mais fácil é assim. E a gente esquece que o nosso ponto de vista é um dentre todos os outros. Aqui nós estamos reunidos em quantos? 10 pessoas na sala. Eu estou falando a minha percepção de mundo, a minha percepção desse estudo que eu trouxe, das coisas que eu li. Quantos de nós poderiam acrescentar aqui coisas diferentes? Vão levar o meu olhar para outras coisas, muitas vezes até diferentes das coisas que eu estou tratando aqui. A gente não leva isso, na maioria das vezes, para a nossa vida. Qualquer coisa que nos contraria vira motivo da gente ir desafinizando. Se a gente vai para um encontro familiar e um tio ou uma prima tece um comentário que a gente não gosta, o que a gente começa a fazer? Automaticamente a gente começa a evitar. A gente evita falar com a pessoa, a gente evita encontrar com a pessoa, a gente começa a desafinizar, ao invés da gente tentar investir nessa proposta, nesse convite de convivência, na intenção de aceitar aquilo que eu não tenho. Se a gente parar para observar, a maioria das pessoas que não são afins, muitas vezes nos pedem aquilo que a gente não tem para dar. A dificuldade é a mesma coisa. De todos os sentimentos que nos acompanham, hoje eu aprendi a conviver com ela melhor. Antes eu não aceitava a dificuldade, ela chegava, eu reclamava na mesma hora. Eu falava, o que você está fazendo aqui? Não está vendo que meu dia está bom? Você está vindo aqui me trazer problema? Mas te confesso que muitas vezes eu parei para observar que a alegria vinha, fazia aquela visitinha rápida, passava, ia embora, dava tchau, ó, depois eu volto. O sucesso vem, ele também dá aquele oi rapidinho, vai embora. Qual dessas sensações, quais dessas emoções permanecem conosco tempo suficiente para nos transformar
e tirar da gente aquilo que a gente precisa dar, que tem um nome diferente da dificuldade, sofrimento. Eles estão lá do nosso lado e não nos abandonam enquanto a gente não entrega para a vida aquilo que Jesus já entendeu, que a gente precisa aprender a ser. A dificuldade transforma e a gente pouco valoriza, né? O diferente. A gente pouco valoriza, porque a gente não aceita ser contrariado. O que queria acontecer se você só convivesse com aqueles que fossem parecidos com você? Como é que ia ser o mundo se a partir de agora determinasse uma lei e a partir de hoje todos os cachorrinhos iam ser da raça poodle? A gente ia ficar satisfeito? Se todos os lugares que a gente entrasse e tudo que nós fizéssemos, a gente encontrasse um eu nosso lá. Se a gente fosse trabalhar, eu ia entrar e ia dar um bom dia para a Luana. Fosse trabalhar e fosse atender um cliente, o primeiro cliente do meu dia seria uma Luana. Eu ia abastecer meu carro no posto de gasolina e o frentista ia ser uma Luana. E eu fosse casar com alguém e essa pessoa fosse uma Luana. Por quanto tempo a gente ia dar conta de uma situação em que a gente busca inconscientemente o tempo inteiro? Quanto tempo a gente daria conta de uma vida que nos oferecesse absolutamente tudo o que eu desejo nesse momento? A ideia é a gente se reconhecendo nesses papéis, sabe? Teve uma vez que a gente começou um estudo do grupo e na oração inicial a amiga pediu tanta coisa. Senhor, nos dê paciência, nos dê... E foi pedindo tanta coisa que no final da oração todo mundo estava rindo e falou assim: menina do céu, você pediu coisas difíceis demais, porque quando a gente pede paciência, a gente pede para a gente suportar o próximo, para a gente poder ter olhos para ver, ouvidos para enxergar. É muito trabalho, para muito pouco tempo. Será que é isso que a gente quer realmente? Luana, nós não estamos lhe escutando. Acho que ela caiu. Estão me ouvindo, gente? Estamos. Que bom. Que susto. Vou parar de onde eu acho que caiu, tá? Falando das nossas diferenças, das nossas diversidades. A obra divina, ela é rica de diversidade. E isso nos faz buscar, sabe, esse trabalho difícil que é melhorar, dar um passo. A gente está aí, ó, uma encarnação
Gente, Sim, eu estou aqui de olho nos vídeos. Quando o vídeo para, eu falo assim, pronto, sumi. tudo Estou bem. aqui, beleza. Gente, para melhorar, a gente vai perdendo as afinidades. Quando a gente consegue melhorar um pouquinho algumas coisas, na nossa conduta, no nosso olhar, no nosso comportamento, a gente vai deixando algumas coisas para trás. E isso nos contraria muitas vezes. Quando a gente dá um passo para o entendimento, a gente passa a se comportar diante da vida, uma proposta nova, a gente vai deixando aqueles que eram simpáticos a nós, naquela conduta do passado, para trás. E a gente também não tem muita vontade de deixar tudo que a gente tem o hábito de conviver, né, para trás. A gente quer a vida que a gente está acostumado a ter sempre conosco. A gente vai sempre estar voltando num vício de comportamento, de conduta, porque provavelmente nós tenhamos vários comportamentos dessa encarnação há milênios a nos fazer companhia. Há milênios. Reforma íntima nos pede para trabalhar 3 patamares. Focar em 3 patamares, que é orgulho, egoísmo e interesse pessoal. E eu confesso a vocês que eu descobri esse terceiro há muito pouco tempo. Eu achei que se eu conseguisse deixar de ser egoísta algum dia, deixar de ser orgulhosa algum dia, eu ia conseguir dar um passo muito grande na minha evolução. E, no final das contas, não. A gente precisa receber o outro. A gente precisa deixar de ter esse interesse pessoal para se dedicar ao outro. E isso não desvia em nenhum momento do convite, que é o maior de todos, um exemplo de Jesus, desse evangelho que a gente fica aí tentando o tempo inteiro praticar. Jesus veio aqui para viver a vida pelo outro, de interesse próprio. Luana, nós não estamos te ouvindo. Ela não caiu, ela está ali ainda. Agora caiu. Vamos ver se ela retorna. Zoom in, zoom out. Acho que ela está com problema. Ela não, a linha. A gente já pode ir tecendo algumas colocações aí, né? Enquanto ela não retorna. É, Orgulho. eu achei interessante o que ela comentou agora no fim a respeito do interesse pessoal, porque eu achava que interesse pessoal era uma coisa que era bem característica do egoísmo, né?
uma pessoa egoísta, ela não pode ter interesse que não seja pessoal. Acho que é ela que está entrando, peraí. Luana? Não, não é ela. Quem está no Galaxy J6? Deve ser do Brasil mesmo. Né? O que é? Esse J6, ele não é utilizado aqui nos Estados Unidos, é lá do Brasil. Luana? Ah, não, caiu de novo. Agora eu estou ouvindo vocês. Conseguiu? Tá. Eu já estou indo para o finalmente, viu, gente? Não, tudo bem, nós estamos aqui, não se preocupa não. O que nos impede de sermos felizes, então, gente? Existe uma diferença muito grande em saber e fazer, né? Distância que nós sabemos para as coisas que nós fazemos. A gente sabe que fumar faz mal, mas muita gente ainda está no vício. Sabe que comer açúcar não se deve. Então, vamos lá com açúcar. Né? A gente não tem muita noção da nossa ignorância. A gente precisa entrar cada vez mais fundo nesse registro do nosso perispírito, nas memórias que a gente tem, né? E são vivências de sempre. É uma conexão de vibração que a gente vai emitindo para cá. O importante de se reconhecer, além de um aprimoramento moral, de um crescimento espiritual, né? Esse grande desafio de consertar o nosso avião em pleno voo. E cada conquista, por menor que seja, vale muito a pena. Quanto tempo que demora para eu me conhecer? Às vezes, a eternidade. A gente não sabe. Né? Mas é possível. Quando a gente usa o para casa lá, que Santo Agostinho conta como é que foi o processo dele, né? E a gente começa... Oi? Ok? Estão me ouvindo? Sim. Santo Agostinho nos convida a fazer uma autoanálise o tempo inteiro. Eu acho que esse é um primeiro mini passo para a gente conseguir entrar nessa ciranda de reconhecimento. Quando a gente avalia o sistema que a gente precisa, desde o pessoal, ao social, ao nosso convívio com o próximo, a gente vai medindo o resultado e a qualidade das entregas das nossas relações, né? E quando a gente vai avaliando essa matemática diariamente, sei lá, cada um faz essa autoanálise à medida do que achar que deve. Quando a gente vai ficando satisfeito com os nossos resultados de entrega, quando a gente vai ficando, conseguindo fazer entregas cada vez mais positivas, a gente vai criando na gente uma sensação de felicidade. Quer estar em paz conosco mesmo. É a gente dando o melhor de nós. A gente pode ter tido um dia duro de trabalho, pode não ter alcançado os objetivos que a gente gostaria, mas se na nossa autoanálise a gente entender que aquela ali foi a melhor entrega que a gente pôde fazer naquele momento, a gente vai entendendo que essa é a paz de consciência que a gente precisa, que a gente tem que estar em paz com a nossa espiritualidade, com os nossos desejos, que querer está muito
distante ainda de ser, que o nosso falar ainda está muito distante do que a gente realmente é, né? Minha mãe me corrigiu há muito pouco tempo atrás, que eu falei assim, nossa, se eu desse conta de ser metade das coisas que eu falo, ela falou assim, nossa, metade é muito, porque a gente vive muito no discurso, e na hora que a gente precisa realmente partir para a prática, é que são elas. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de autoanálise constante, mas totalmente possível se a gente perceber a singeleza que é a gente se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, numa situação dessa, a gente vai entendendo que os caminhos são simples, os caminhos são práticos, e esse caminho, Jesus veio e viveu ele para a gente. Ele não veio falar dele para a gente. Jesus veio e viveu a vida da maneira mais acertada, mais perfeita e mais possível, dentro da simplicidade que tivesse ao nosso alcance. E parece que quanto mais simples, mais difícil é. E depois que eu descobri que fica mais fácil a gente indo colocando essas mini metas, essas medidas mais singelas, a gente vai vendo que a nossa felicidade está na consciência tranquila, está nas coisas bem feitas, está na entrega de coração, está na boa intenção, porque no final não precisa prestar. A gente não vive a vida e não adianta a gente voltamos, gente. E é isso, meus amigos. Nessa peleja que está essa conexão, são esses lembretes, sabe? Que antes de falar com vocês, são muito importantes para mim. E eu vim dividir essas dificuldades que eu tenho de reconhecer o próximo, de lembrar de quem eu sou, de me enxergar do tamanho que sou, do potencial que a gente tem para realizar, da pouca vontade que a gente coloca nas coisas, sabe? Da boa vontade de receber as circunstâncias da vida do jeito que a vida é, com alegria e gratidão. Eu vim falar para vocês, para me ouvir mais uma vez, no desejo sincero, que isso possa fazer por vocês, plantar no coração de vocês as sementes que algum dia alguém plantou no meu também, e eu espero que elas floresçam de forma muito positiva na vida de cada um de nós. Da gente se entendendo do tamanho que é e sabendo que nós somos muito para Deus. E é isso que realmente deve importar para a gente. Muito obrigada por me abrirem esse espaço, por confiarem essa oportunidade de hoje. Eu vim aqui estar com vocês e está sendo muito bom para mim isso tudo. Graças a Lidiane em primeiro lugar e a cada um de vocês aí que dispensou o tempo dessa conversa, viu? Espero que a gente se reencontre, um convívio, seja ele qual for, uma próxima. Não sei se a gente vai ter muito tempo, Lídia. Luana, foi um prazer conhecê-la, pelo menos de fotografia, né? Saber que você também é uma brasileira mineira que está no movimento espírita, isso é muito bom.
Você iniciou falando das dificuldades que a maioria da humanidade está tendo em aceitar a situação presente. Só como uma sugestão, essa busca que você fez de se autoconhecer, de saber até onde a gente consegue ir, né? Eu comecei a reler 2 obras de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e Depois da Morte. E relendo essas obras, eu busquei entender a finalidade da dor. E aceitando a dor, sendo resiliente, perseverante, entendendo que a dor maior nos deu o exemplo, o Mestre Jesus, está sendo muito mais fácil passar essa fase difícil. Para mim, parece que a pandemia não existe. A minha vida parece que ficou até muito melhor do que era antes. Talvez porque a gente está começando a compreender o verdadeiro sentido do estar aqui e agora, nesse momento. Então, só talvez como sugestão, se alguém quiser compreender um pouquinho melhor o sentido da dor, da necessidade da dor para a nossa evolução, essas 2 obras são fantásticas. Muito boa noite a todos. Alguém mais quer fazer um comentário, fazer uma pergunta, fazer alguma coisa? Vamos aproveitar, gente. Só queria agradecer a Luana pelo esforço que ela fez, né, para se manter conectada com a gente. Acho que, independente da tecnologia ter atrapalhado um pouco isso, mas a gente se manteve conectado mentalmente e só queria complementar um pouco o que ela apresentou, não é, tão bem, que tem um palestrante motivacionista brasileiro que ele colocou uma coisa uma vez para mim que ficou na minha mente e nunca saiu, e eu acredito plenamente tem tudo a ver com o que foi discutido hoje, que a felicidade depende da gente individualmente concentrar toda a nossa força de vontade, todo o nosso conhecimento e toda a nossa energia no momento atual. Então, se a gente conseguir fazer juntar essas 3 coisas e manter o foco no momento atual, invariavelmente a gente vai ser feliz. Enquanto que se a gente se desviar de reduzir qualquer uma dessas participações ou se focar no passado ou no futuro, simplesmente a gente não está vivendo, a gente não vai ser feliz. E a outra coisa que é importantíssima para isso, como ela mencionou, é a gente se desligar do ego, né? Da influência que o ego tem sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes. Apesar de que o ego é um elemento fundamental para a nossa personalidade, mas ele não é um elemento fundamental para a nossa existência, porque a gente sabe que a nossa existência ela é formada de várias outras personalidades que a gente viveu no passado. E a gente tem que dar espaço a cada uma delas e balancear essa energia com a energia do ego, né, da existência atual. Novamente, muito obrigado pelas suas vir mais vezes aqui encontrar conosco. Mais alguém? Eu queria agradecer a Luana. Ela trouxe pontos assim que tocaram muito. Para mim foram assim de extrema importância. E principalmente quando ela fala sobre a questão da reforma íntima, né, da autotransformação e do conselho de Santo Agostinho, que a gente possa fazer essa análise sempre, diariamente, né, antes da gente se deitar, antes da gente dormir, que a gente faça análise do balanço, como é que foi o nosso dia
né? O que é que eu fiz de bom, o que é que eu poderia ter feito melhor, o que é que eu não deveria ter feito. Eu acho que essa é excelente sugestão. E como Célia também, com muita propriedade, colocou que a pandemia, eu acho que é um momento para a gente aproveitar e ver o que é que a gente pode estar tirando de positivo nesse momento, né? Claro que é um momento triste, é um momento de muita dificuldade, de muito sofrimento, mas tem algo positivo, né? E acho que o começo é comigo. O que é que eu tenho nesse momento de positivo? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso me melhorar, né? Ter comigo para melhorar como pessoa, como ser humano, como em todos os níveis, né? Espiritual, né? Como ser humano no mundo, né? Então, eu acho que assim é muito interessante essa reflexão que você trouxe, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e fica o convite para você retornar. Muito interessante. Obrigada. Mais alguém? Bom, fica aqui então o agradecimento nosso aí pela palestra. Foi muito interessante você aí nos lembrarmos, que nem você falou aí, das coisas que nós sabemos e as coisas que nós fazemos, né? Essa ideia. Não, ela caiu. Não, está aqui ainda. Ela é o S8? Não, ela era S. J, J6. Ah, voltou agora. voltou. Então, o nosso agradecimento por você nos ter lembrado aí de que você disse que você tem limitações, você trouxe essa ideia de que nós todos temos, né? Gostei da sua colocação aí do tripé do orgulho, egoísmo e o interesse pessoal. É um item a mais que a gente tem que estar sempre lembrando nisso aí. O nosso conceito também, o conceito que você trouxe aí do Bauman, de mundo líquido, que a gente se comporta ultimamente que nem água, né? A gente fica no, 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 no recipiente que as pessoas nos colocam, né? Então, a gente quer um carro novo, a gente quer uma casa nova, a gente quer um salário novo, porque um monte de gente coloca a gente dentro contém a gente dentro de alguma coisa, dentro de algum recipiente, e a gente evita de transbordar, né? De sair dessa borda e ter o nosso livre-arbítrio aí. Como você mesmo falou, dentro da lei, né? Dentro do respeito ao próximo. Muito obrigado, foi muito interessante. Gostamos muito, eu gostei pelo menos, quando você falou realmente que a gente queria voltar pelo que a gente tinha, né? Eu penso assim, se a gente tinha alguma coisa e não tem mais, nós nunca tivemos, né? Para a gente ver como a nossa situação é ridícula, quando a gente acha que tem um cargo, que tem alguma coisa, e na realidade a gente não tem nada disso. A gente tem a nossa felicidade interna, a felicidade de ajudar os outros, a nossa capacidade de evolução, a nossa capacidade de aprender. Isso ninguém tira da gente, né? Que o próprio Evangelho fala, esse tipo de coisa não vai ser corrido pelo tempo nunca, né? É o que a gente pensa. Mas, enfim, muito obrigado, foi fantástico, nós adoramos, e fica aí o convite mesmo de volta, para que você venha, e vamos torcer para que a gente possa ver você, não só a foto, né? E a gente Meus faça. amigos, assim, sou eu quem agradeço muito. É um voto de fé, sabe? Vocês me deram uma oportunidade muito importante para eu tentar dar um passo nesse aprendizado também, que é o da fala, né? Da responsabilidade que isso tem. E eu procurei realmente focar naquilo que eu percebo que é muito importante para mim, para as pessoas do meu convívio, da maneira como eu tenho aprendido a conduzir a vida. Cada um de vocês transformou a sementinha que eu trouxe aqui, fez florescer o estudo aí de forma muito rica, maravilhosa. Obrigada mesmo, porque em poucos minutos vocês conseguiram engrandecer muito tudo o que eu trouxe. Foi um grande aprendizado para mim, principalmente, viu? Essa troca é muito feliz para o meu coração. Obrigada mesmo. Espero que vocês possam estar lá no nosso grupo um dia também. A gente vai estar muito honrado
Essa é uma sugestão que a Elidiane já fez anteriormente. Quem sabe a gente marca esse reencontro, tá bem? E prometo que eu vou investir aqui numa tecnologia que garanta aí o vídeo para a gente até o final da reunião, tá bem? Me perdoe aí por essa dificuldade. É isso. Pede quem vai fazer a prece final? Ivo. Pessoal, vamos, então, mais uma vez nos reunir mentalmente, vamos fechar os nossos olhos, expirando profundamente, exalando esse ar que sai dos nossos pulmões, esvaziando um pouco da nossa materialidade junto com ele, deixando entrar essa renovação, essa energia positiva que está em nossa mente, que foi fortalecida através dos conhecimentos de hoje. E, através dessa união, nós vamos mentalizar essa luz que sai da nossa fronte e se reúne formando um imenso feixe de luz que vai levar o nosso amor, vai levar a nossa paz, vai levar a nossa esperança, a esperança de que as pessoas, do que a raça humana vai ser cada vez menos materialista e vai ter cada vez mais o entendimento da espiritualidade, que a gente possa ser mais resiliente, possa aceitar as nossas condições e entender que elas não são penalidades, e sim oportunidade de crescimento. E através do nosso autoconhecimento e do entendimento dessas oportunidades de crescimento que a gente escolhe, a gente vai atingir a nossa felicidade. Nós estaremos felizes porque a felicidade é um estado de espírito e enquanto estivermos nesse estado de espírito, nós estaremos bem, estaremos contentes, aceitaremos e entenderemos o nosso processo de evolução, que se faz a cada dia, através de cada uma das experiências pessoais, em grupo, que nós temos, e através de todas as existências, já que são muitas as nossas necessidades de desenvolvimento. Vamos agradecer à espiritualidade amiga que nos ajudou nesse processo. Vamos agradecer a participação de todos os colegas que aqui vieram. Vamos pedir que, por aqueles que aqui não puderam estar, que essa energia se compartilhe com eles também. Com todos os nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, todas aquelas pessoas que estão passando necessidade, dificuldade, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo afora. Que esse feixe de luz que aqui concatenamos possa levar esse momento de felicidade, de contentação, de esperança para todas essas pessoas. Vamos pedir que, com a graça de Deus, nós possamos estar reunidos aqui novamente na próxima semana. Fiquem todos em paz e assim seja, graças a Deus.